Olá, historiadores! Bem-vindo ao canal se você é novo. E para uma breve explicação, nosso canal é focado nas histórias do mundo, especificamente para cristãos. Então, sem mais enrolação, vamos começar? Hoje nosso tema é a Guerra do Afeganistão. E já no começo vamos dar um aviso. Por esse tema retratar de diferentes religiões, para evitar o preconceito formado por muitas pessoas, vamos dar uma breve explicação do que seria o islamismo. O que o islamismo tem de semelhante ao cristianismo? Por mais que as duas religiões sejam bastante diferentes, é possível encontrar alguma semelhança entre as duas. Assim como o cristianismo, o islamismo também parte de um princípio de um Deus único, geralmente sendo o homem, e que se revelou manifestou na humanidade, se comunicando com pessoas na terra específica, os profetas, deixando leis, regras e ensinamentos para seu povo. Então, como é o islamismo? Vocês devem estar se perguntando. Bom, no cristianismo segue a crença que Jesus Cristo é o último profeta, sendo ele nosso salvador nos fins dos tempos. Já no islamismo, mais de 500 anos depois de Jesus, veio um cara chamado Maomé. Nascido na cidade de Meca, ele foi visitado por um anjo chamado Gabriel, que teria sido revelado que ele é o último dos profetas, diferente do cristianismo, que o último profeta é Jesus. No islamismo, é o Maomé. Maomé teve papel político na Arábia, e após a morte de Maomé, o território muçulmano continuou crescendo. Essa cultura fica conhecida como Islã, que significa submissão a Allah, e o do muçulmano ao árabe, submissão a Deus. O Islã incorporou histórias da religião cristã. Eles acreditam, por exemplo, assim como os cristãos, na história de Adão que foi criado do barro, a expulsão do paraíso, o sacrifício do filho por Abraão, a história de Moisés cujo cesto foi levado ao Nilo, aparecendo no Alcorão passagens que tratam da virgindade de Maria, vista como muito elogiada. Jesus é visto como profeta e os milagres que ele fez são reconhecidos pelos muçulmanos. Em base dessa explicação, vamos começar com a história da Guerra do Afeganistão. O Afeganistão, para muitos, como um lugar de sítio arqueológico. O motivo é de tantos países que já passaram no lugar ou já tentaram conquistar, sendo famosa por ser um cemitério de impérios. Por isso existe uma famosa frase: não é difícil conquistar o Afeganistão, o difícil é manter sua conquista. Em 1919, a Rússia foi o primeiro país a reconhecer a independência do Afeganistão. Em 1922, o Afeganistão foi o primeiro a reconhecer a União Soviética. E por mais que o Afeganistão não fizesse parte da União das Repúblicas Soviéticas, os dois países não tinham conflito entre si. Ao contrário, se davam muito bem. Mas a década de 1970 foi um momento muito complicado para o Afeganistão. O Daud Khan dá um golpe de Estado no Afeganistão, tomando o poder do rei, sendo o primeiro presidente do Afeganistão. Ele foi apoiado pelo Partido Democrático do Afeganistão, que tinha um viés socialista e eram apoiados pela União Soviética. Só que dentro desse partido existiam, como podemos dizer, de dois grupos que não se davam muito bem. O Daud Khan, como já não estava agradando muito os soviéticos, foi quando planejaram um novo golpe de Estado para tirá-lo do poder, colocando Mohammad Taraki como novo presidente. Só que a forma que o Daud Khan foi retirado do poder não foi muito agradável, sendo ele e mais 15 membros da família mortos, que os restos mortais só foram encontrados depois de muito tempo. Com unidades treinadas dos soviéticos, eles renderam a guarda presidencial, assim começando a conhecida Revolução Saur. Com essa revolução dá uma entrada para a Guerra Civil, que até hoje em dia o Afeganistão não tem mais paz. Com a entrada do Mohammad Taraki, ele tem várias dificuldades para implementar reformas, até porque as pessoas tradicionais do local não concordavam com as entradas das mulheres no poder e também com uma educação laica, e também pelo fato do Taraki não ser muçulmano. O Afeganistão começa a ter várias manifestações, e com essas manifestações surge uma nova figura política, Hafizullah Amin. Ele não era novo na política, já que ele tinha um envolvimento com Taraki. Ele também auxiliou na derrubada de Daun Khan. Já o Taraki tinha uma relação muito próxima com os soviéticos, principalmente com o líder da época, mas o Taraki é deposto pelo Amin, o que não agradou nem um pouco o líder da época.
E como o Amin também defendia uma melhoria de relação com os Estados Unidos, estava bem evidente que não ia durar muito esse governo. Então é no dia 24 de dezembro de 1979 que a União Soviética invade o Afeganistão, tomando o poder e matando o Amin, e colocando uma pessoa de sua confiança. E o que era para ser uma ocupação rápida durou 10 anos. E com essa revolução não agradou muitos grupos, surgindo os Mujahedins, que um grupo rebeldes que não apoiavam a União Soviética, não apoiavam a esquerda e eram financiados pelos Estados Unidos e outras potências. Com essa guerra, a população era a mais afetada, ou seja, as pessoas foram abandonando suas casas, e com isso que muitas pessoas começaram a se juntar com esse grupo de rebeldes. Os soldados que defendiam a bandeira afegã foi entrando para esses grupos de rebeldes. E quando foi chegando vários caixões na União Soviética, a população já não via mais sentido para essa guerra. Então, eles viam como, se eles não estavam ganhando de um grupo de rebeldes, imagina com os Estados Unidos. E com o financiamento dos Estados Unidos, os Mujahedins conseguem um míssil que derrubava os aviões da União Soviética, desmotivando ainda mais. E em 1989, as tropas militares da União Soviética saem do Afeganistão. E nesse momento, a guerra acaba, com um total de 1 milhão de afegãos mortos. A guerra civil do Afeganistão acaba, mas a guerra civil ainda continua no mundo. Em 1992, os Mujahedins tomam o poder, mas com vários desentendimentos no grupo, eles não conseguem se manter, perdendo espaço para outro grupo, chamado Talibã. Hoje em dia, o Talibã ainda continua comandando o Afeganistão. E com isso, no final do vídeo, vemos uma reflexão que por mais que todos esses fatos ocorreram, a população é a que mais sofre. E com isso, nós como cristãos, temos como dever acolher e orar por essas pessoas. E diferentemente do que muitos afirmam, o Alcorão não prega violência. Os que o utilizam com esse propósito fazem suas próprias interpretações para justificar seus atos. De acordo com Fernando Celino, assessor da comunicação da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, a própria palavra Islã veio da raiz árabe, salam, que significa paz. A saudação islâmica, salam aleikum, significa que a paz esteja com você. Ou seja, apesar de tudo, o que ambas as religiões desejam é a paz. Independente de tudo, se você é cristão, muçulmano, judeu ou budista, o que nos une como seres humanos é a paz.